agradecer a essa casa que nos acolhe e agradecer principalmente ao nosso Mestre Jesus, que nos trouxe tantos ensinamentos. Que seja mais um dia de crescimento para todos nós e de profundas reflexões sobre o tema da tarde. Muito obrigada a todos, que assim seja. O capítulo 59, eu já falei que ele é do Vinha de Luz, que se chama Política Divina. Quem me conhece sabe que eu adoro dar explicações das palavras, porque eu pesquiso antes, para entender direitinho, porque muitas vezes a gente acha que é uma coisa e é outra. Antes eu vou falar o comecinho do capítulo. É uma citação de Jesus que está em Lucas e diz: eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve. Jesus. Então, Jesus disse que ele é como aquele que serve. Aí eu já me lembrei de nós espíritas, do primeiro preceito, o principal, que é fora da caridade não há salvação. Caridade é serviço, é servir. Não é só receber, é principalmente servir. E muitos de nós só queremos receber. Achamos que todos têm a obrigação de nos dar e nunca queremos dar nada. Então, vale lembrar isso. E como que para mim é a política divina? Nós temos hoje aqui no nosso planeta 2 tipos de política: a política divina e a política do homem. Então, política divina não precisa de muita explicação. Divina que vem de Deus. Quando eu leio um capítulo, algumas coisas me chamam muito a atenção. E com certeza o que chama atenção para mim não é o que chama atenção para ele, nem para ela. Cada um tem o seu olhar, o seu momento. Então, para mim, Rosana, 2 frases nesse capítulo do Vinha de Luz me chamaram a atenção e eu montei mais ou menos em cima dessas 2 frases que me chamaram a atenção. Primeiro, quando Emmanuel diz para nós: dissipa as trevas, fazendo brilhar a tua luz. Todos nós somos luz. Nós temos que dissipar as trevas, que também todos nós temos, todos nós somos treva e luz, vivemos num mundo dual, então a dualidade faz parte do nosso planeta e de cada um de nós. Então, Emmanuel pede, dissipa. Se ele fala, todo luminar, quando ele usa palavras incisivas, é muito forte. Ele não diz assim, tenta dissipar as suas trevas. Ele fala, dissipa. Se ele fala isso, é porque nós somos capazes. Mas tem um pequeno probleminha, né? A gente tem que querer. E querer requer mudanças, ressignificações. E nós estamos querendo isso? Porque muitas vezes nós nos acomodamos no coitadinho, no pobre de mim. Ai, preciso de ajuda, né? Então, Emmanuel diz para nós dissiparmos, enfrentarmos as nossas trevas e ressignificar e transformar em luz. Depois ele diz, num outro momento, ama, compreende e perdoa sempre. Ele não diz perdoa uma vez ou outra. Não. Ele diz, ama, compreende e perdoa sempre. Então, baseado no tema do capítulo, que é política divina, nessas 2 frases que me chamaram muito a atenção, eu fiz algumas reflexões que eu gostaria de convidar vocês a pensarem comigo. Então, quem já
estudou o Livro dos Espíritos, sabe que lá nós temos as leis morais. São 10 leis morais. E tem a lei do progresso. Nós vivemos na lei do progresso, ela faz parte da nossa vida. Hoje não é como ontem, para nenhum de nós. A evolução é certa. Então, hoje, a Rosana está um pouquinho melhor, que seja um átimo de milésimo, mas eu estou um pouquinho melhor do que ontem. E eu não sou diferente de ninguém. Todos nós. Né? Então, é uma lei que rege todo o universo. As leis morais são divinas, elas são diferentes da lei do homem. A lei do homem, se vocês estudarem, tiverem curiosidade de ver as leis de cada país, elas são diferentes. Elas podem ter alguns pontos iguais, mas tem coisas que no Brasil ainda existe a necessidade, que na Suécia, por exemplo, não existe essa necessidade. Outro povo, outra cultura, outra lei. É a lei humana. A lei humana muda conforme a evolução de cada povo. Será que a nossa Constituição será a mesma daqui 200 anos? Espero que não. Você também. Primeiro, eu espero que ela seja seguida. Aí é outra conversa. Aí, a lei divina, ela é imutável. Ela existe, existiu e existirá desde sempre da mesma forma. Não teremos mudanças, porque ela é baseada no amor. Né? Então, quando eu vi a lei do progresso, eu pensei, somos pertencentes a uma espiral evolutiva. E qual é o nosso dever? Eu estou aqui, existem seres na minha frente e existem seres atrás de mim. E qual é a espiral? Ela é sentido crescente, ela não para, os elos não se separam. Então, aquele que está na frente puxa o que está abaixo dele, e aquele que está no meio puxa de baixo. Nós fazemos parte dessa espiral evolutiva. Então, como cristãos e como espíritas, que é um pouquinho diferente, né, é um compromisso aonde a gente procura ir no entendimento um pouco mais profundo. Nosso dever e nossa obrigação, eu entendo assim, para mim, é receber a ajuda de quem está na minha frente e ajudar quem está abaixo de mim. Então, lá no Livro dos Espíritos, na questão 619, eles dizem para Kardec, tudo se encadeia no universo, que é a espiral, que eu acabei de falar. Tudo obedece a uma lei de harmonia e de justiça. Se Deus fosse injusto, é um absurdo, eu não consigo nem pensar isso, porque para mim Deus essa consciência é soberanamente justa e boa. Se eu tenho essa consciência de que Deus é soberanamente justo e bom, eu não posso nem pensar em uma consciência como Ele, que ninguém vai chegar jamais a ser como Ele, ser injusto. Então, Ele pratica a justiça. Quem não pratica a justiça somos nós, que nos achamos diferentes dos outros. Se vocês prestarem atenção, Joana de Ângeles, me ocorreu agora que eu me lembrei, no livro Homem Integral, ela diz que nós arrumamos desculpa para tudo. Tudo. E é uma verdade. Para tudo a gente tem argumento. Ai, mas eu respondi assim para ele porque ele falou tal coisa para mim. Ai, mas eu fiz tal coisa porque a vida me fez tal coisa. Não, querida, assume, a culpada é você. Quando que você vai querer trocar isso aqui? Quando que você vai remediar?
Você fez, é sua obrigação mudar. Essa é a lei divina. Ela nos permite essa mudança. Mas ela é benevolente. Ela dá o tempo de cada um. A gente cai, levanta, cai. E ela está lá, respeitando. Até o momento, está lá no Livro dos Espíritos, a gente pode traduzir para a nossa vida, até quando é permitido que um obsessor interfira na vida de alguém. Até quando alguém estiver ganhando com isso. A partir do momento que ninguém mais ganha, não há mais funcionalidade. Então, cabe a nós não permitirmos isso. Lembra do Divaldo? 40 anos com máscara de ferro em cima dele? Como que ele mudou? Transformação moral. Ele mostrou para aquele obsessor que ele não era mais aquela pessoa de ontem. E é assim que a política divina funciona, com a nossa transformação moral. Joana de Ângeles fala isso. Então, qual é o papel? Eu fiz alguns tópicos que eu achei importante, tá? Então, o primeiro é a política humana e a divina, já falei. O papel do cristão e do espírita na sociedade. Qual que é o nosso papel na sociedade? É uma coisa que eles estão pedindo muito hoje em dia. Quem ouve palestra espírita ou espiritualista, ouve isso muito bem. Não se omitir. Nós somos doidos para não nos omitir, para nos omitirmos. Eu não posso falar nada porque fulano vai me olhar torto, ele não vai mais gostar de mim. Não, nós vivemos momentos onde nós temos por obrigação, como espíritas, nos posicionar. Tipo assim, se eu, como cristã, espírita, sou contra o aborto. Aí vem alguém para mim e fala assim, não, mas você tem que ser a favor do aborto. Vem doutrinar, né? Eu tenho por obrigação me colocar. Não, eu sou contra, por isso, isso, isso. Se você quiser ser a favor, problema seu. Aí entra o respeito, né? Porém, nós não podemos nos omitir, colocar a nossa fé a serviço do planeta. Porque muitas vezes, quando a gente explica para alguém a nossa posição, com argumentos reais, a gente acaba mostrando que existe uma realidade diferente. E a gente pode levar essa pessoa a refletir um pouco sobre aquilo e talvez, se for do agrado, do entendimento dela, ela mudar de opinião. Agora, nós não podemos nos omitir, porque seremos cobrados por isso. Está lá também no Livro dos Espíritas, eu não lembro a questão, mas nossa consciência nos julga não só pelo mal que deixamos de fazer, né, que nós não fazemos, pelo bem que deixamos de fazer. Então, não é só eu pagar de boazinha, né? Eu não chuto cachorro. Ok, você não chuta cachorro, mas o que você faz pelo cachorro? Qual o bem que você pratica? Né? E isso para com tudo e todos. Joana de Ângeles diz que a indiferença diante do sofrimento alheio é uma forma de cumplicidade com o mal. Toda vez que nós omitimos, nós estamos dando força ao mal. Vocês já pensaram nisso? Toda vez que eu não me declaro ser do bem, eu estou dando força para o mal. O mal, ele é muito gritado. O bem sempre se cala. Eu não vou falar nada. Eu não preciso falar nada. Então, você está dando força para o mal. Quantas pessoas chegam para mim e falam assim, nossa, mas eu não vejo evolução no planeta. Você fala que a gente está melhor? Aonde? Minha filha, é muito simples. Olha lá a história dos romanos como era e veja hoje. Mas hoje a gente tem guerra. É verdade, mas não como era naquela época. E não, lembra da proporcionalidade? Como era o mundo naquela época?
Qual a quantidade de terras, de povo, como era feito e como é hoje? Tivemos sim e temos evolução. Então, aí falando em regeneração, eu lembrei outra coisa para a gente conversar, é o mundo de regeneração e o futuro da política. Estamos num mundo de regeneração, já estamos dentro dele. Como será a política do futuro? Kardec, na Gênesis, capítulo 18, tem lá, os tempos são chegados. Ele não falou os tempos chegarão. Ele escreveu em 1800 e Guaraná com rolha. Né? Em 1800 e pouco, ele já disse, os tempos são chegados. Ele não disse os tempos chegarão. Então, se os tempos são chegados, desde a época da codificação, já vivíamos a preparação para esse mundo de regeneração, certo? Ou eu não entendo português. Né? Ele não diz futuro, ele diz presente. Então, nós estamos num mundo de expiação e provas para um mundo de regeneração. Lá no Livro dos Espíritos, de novo, tem lá como será o mundo de regeneração. O bem será um pouquinho maior do que o mal. Não seremos mundo feliz ainda, aonde reina o bem, mas já estaremos melhor. Será que nesse mundo melhor, a política humana não estará um pouquinho melhor também? Eu oro por isso todos os dias. Eu acredito que sim. Né? Porque se estamos em transição, se estamos em mudança, eu tenho certeza absoluta que a política humana vai estar mais pertinho da política divina. Vai estar conforme Deus o quer? Não, não vai estar. Porém, estará melhor, muito melhor. A reforma política começa pela reforma íntima. Então, eu não posso falar da reforma política de fora de ninguém, se eu não faço a minha. É muito fácil a gente apontar o dedo, e no mundo que nós estamos vivendo hoje, é muito fácil eu apontar o dedo para qualquer pessoa, qualquer político dessa política humana, e mostrar a minha verdade. E ele vai devolver o dedo para mim, mostrando a verdade dele. Para que eu possa pensar, respeitar, lembra que Deus respeita tudo e a todos? Para que eu possa respeitar e ser respeitado, eu tenho que praticar a reforma íntima. Sem isso, eu não estou evoluindo na política divina. Porque ela pede essa reforma. Ela pede a nossa transformação moral. Ela pede a aquisição de virtudes. Quais são as virtudes? O amor, a caridade, a benevolência. São virtudes. A paciência. Quem aqui tem paciência no trânsito? Você está parado, abriu... Todos nós. Abriu o semáforo, o cidadão não arranca o carro na hora que abriu o semáforo. A gente mostra o reptiliano que vive em nós. Xinga, bota a mão na buzina. A gente se mostra muito fácil quem nós somos. Então, eu pratico muito essa reflexão, né, na direção. Eu fico zen. Isso são anos praticando isso. Às vezes eu ainda me irrito, porque eu vejo que a pessoa está no celular. Aí eu falo, cara, leva uma multa para você ver, porque eu já levei. Então eu posso dizer de carteirinha. Mas é assim, nós não praticamos.
essa virtude e como nós queremos que o outro a pratique? Conosco. Não precisa praticar com o vizinho, não, é só comigo, porque eu sou melhor que o meu vizinho. Você não precisa dar ouvidos para ninguém, só para mim. Porque eu sou melhor, eu sou mais sofredora, eu sou mais coitadinha, eu tenho mais problema que você. Lembra que nós vivemos no mundo de transformação. Todos nós temos dificuldades. Ainda trazemos muitas dificuldades. E a gente tem que fazer essa transformação. Então, a minha reflexão final... Não, ainda tem tempo, podemos conversar mais. Então, a verdadeira política divina é aquela que começa dentro de nós, né? Como eu estou praticando a política divina em mim? Porque a política humana não importa, ela passa. Amanhã eu vou desencarnar. E o que eu vou levar comigo? Como eu pratiquei a política divina. Quais são as políticas? Qual é a política divina? As leis morais. Como eu evoluir diante de Deus? Quais virtudes eu adquiri ou quais virtudes eu melhorei dentro de mim? A gente costuma falar que adquirir virtudes é muito difícil. Alguns anos atrás, eu não sei dizer especificamente quantos, eu vi uma palestra do Rossandro, que ele falava sobre as virtudes. E ele tocava justamente nesse ponto, eu nunca mais esqueci, porque aquilo falou muito comigo, para mim. Ele disse assim que adquirir uma nova virtude nos parece muito difícil, porque nós não olhamos as virtudes que nós já temos. E todos nós temos virtudes. Pode ser num grau muito mínimo, mas nós as temos. Aí ele ensinou que é muito mais fácil você ir melhorando aquela virtude que você tem, do que querer cair de cabeça numa virtude que ainda é muito difícil para você. Por exemplo, eu tenho certeza que eu vim praticar a paciência nessa minha encarnação, porque eu sempre fui muito impaciente e eu trabalho muito isso, a paciência. Então, ao contrário da caridade, eu adoro ajudar as pessoas, sempre, desde pequena. Eu sempre gostava de ajudar, eu sempre falava, posso te ajudar? Você precisa de ajuda? Para mim isso é natural, né? Então, é um comecinho de virtude que eu tenho, a caridade. Então, é muito mais fácil eu melhorar a minha caridade do que eu trabalhar loucamente a paciência, que ainda é muito difícil para mim. Porém, se vocês prestarem atenção, quando nós praticamos alguma virtude, sem prestar atenção, a gente já começa a trabalhar outra. Porque a caridade é uma virtude, ela não precisa trabalhar a paciência. Ela precisa, porque trabalhar, a caridade não é dar dinheiro, né? Caridade é um bom dia, posso te ajudar, é alguém que chega até nós perguntando, onde é o Bezerra de Menezes? Olha, o Bezerra de Menezes, explicar o que está acontecendo, vai lá na Amélia Rodrigues, né? Isso é uma caridade, você está ajudando alguém. Eu estou praticando a minha paciência. E quando eu menos perceber, a paciência já é 1 centímetro. Já dei o primeiro passo. Então, é muito mais fácil nós continuarmos evoluindo nas virtudes que nós temos e ir adquirindo novas, do que eu não preciso mais evoluir na caridade, eu já sou boazinha demais. Mentira! Mentira, eu tenho muito que praticar, muito que evoluir. Porém, através dela, eu vou começando a adquirir outras virtudes. E quando eu ver,
eu já consegui trabalhar um pouco nessa encarnação a paciência que talvez eu tenha vindo para praticar, né? Então eu aprendi isso com ele e eu acho muito boa essa técnica que ele ensinou, que desde aquele dia eu penso muito nisso e pratico isso. Então, a lei divina é de fraternidade, é de justiça, é de amor, é de respeito e, principalmente, ação. Não adianta a gente estudar, não adianta a gente falar da boca para fora, querer dar lição de moral em todo mundo. Porque tudo na vida é ação. Tudo. Eu não sei quantos cursos eu já fiz, nem quantos eu vou fazer ainda, quantos livros eu já estudei, ou quantos eu ainda vou estudar. Se eu não praticar tudo aquilo que eu estudo, que eu acredito, de nada terá valido essa encarnação. Então eu brinco com uma pessoa muito próxima a mim, que às vezes ele fala assim, Rô, vou abrir um curso novo, vamos? Não. Eu já faço 5, 6 cursos. Eu tenho que praticar isso. Eu não tenho que arrumar outro, porque vai ser uma outra desculpa para falta de tempo. Ah, não posso. Ah, não posso porque eu tenho estudo. Não posso porque eu tenho estudo. Ah, eu tenho que ler o capítulo, eu tenho que estudar. Ah, preparar uma conversa que a gente está tendo demanda tempo. Ah, não posso porque eu vou fazer palestra aqui, ali, não sei aonde. Não, menos. Vamos colocar em ação. E a reflexão que eu ia falar para a gente tem 1 minuto, é como eu posso falar de mim, estou contribuindo no planeta Terra para a política divina. Eu acho importante a gente pensar nisso, porque é fácil cobrar o outro. Mas o que eu estou fazendo, se a política divina está dentro de mim? Eu sou uma centelha divina. Como eu estou praticando? O que eu estou fazendo para essa terra nova? Que está aí. Ela está à nossa disposição. Eu quero continuar num planeta já regenerado? Ou eu quero ir para um planeta condizente com o estágio evolutivo de hoje? Porque se eu for cruel, se eu não conseguir me enfrentar, se eu não conseguir fazer a melhora para continuar no planeta regenerado, não reencarnarei mais nesse planeta regenerado. E todo espírita tem consciência disso. Não pode falar que caiu de paraquedas, né? Que não sabe de nada. Então, vamos tentar, a todo momento, praticar as leis divinas em ação, não em conhecimento. Porque conhecimento todo mundo aqui tem. O que eu falei não é novidade para ninguém. Nós todos sabemos disso, nós todos temos à nossa disposição. Está lá, se não tiver o livro dos Espíritos, me pede que eu arrumo de graça. Porque é facinho, tem edição econômica, tem de tudo quanto é jeito. Não adianta ter o livro, gente. Tá? O que vale é a ação. Então era isso que eu queria falar hoje. Uma excelente semana a todos, de muita paz, que a gente consiga vibrar muita paz e luz para o nosso planeta, para o nosso cosmo, porque o cosmo está em transformação, o cosmo está em evolução e nós fazemos parte dele. Então, que Deus nos abençoe e proteja e que permita que cada um de nós consiga levar durante a semana a reflexão do que eu posso fazer para participar da política divina. Aonde eu posso ajudar, onde eu posso agir, aonde eu já tenho condição de evoluir, de me enfrentar
e caminhar cada dia mais de encontro ao nosso Pai. Que Deus nos abençoe e proteja, com a presença dos bons espíritos sempre ao nosso lado, nos fortalecendo, nos intuindo e principalmente torcendo por todos nós, porque somos todos um nesse universo infinito de Deus.